oportunidades, né? Que meus tios sempre foi cinegrafista. Aí eu sempre acompanhei na televisão, quando era criança e tal, e fui tendo curiosidade de mexer com edição. E com a oportunidade da minha mãe também ser maquiadora na televisão, surgiu uma vaga lá para me estagiar. E eu aprendi e estou até hoje. O que me trouxe para a edição de imagem foi justamente a extinção do auxiliar de cinegrafia na época. O auxiliar de cinegrafia ia acabar na época, motorista e auxiliar ia acabar, por causa da inovação do equipamento. Eu entrei aqui na década de 70, né? Hoje nós, quer dizer, no século XX, no século XX, nós estamos no século XXI, né? Quer dizer, mais de 40 anos que eu entrei na empresa. Você dá o seu tempo, você aposenta, fica distante do trabalho. Quando você volta, mudou tudo, né? Porque da minha época, era época de filme, era filme negativo. Você trabalhava com Mobiscope, trabalhava com tesoura, durex, né? Hoje você vê aí, ó, tá aparelho que você aperta, só falta você sair e voltar, a matéria está pronta. Na minha época não era mais artesanal, dependia mesmo de você. Era um jornal que quando saía no ar, era como se você tivesse sendo pai, tivesse ganhando um filho, porque um jornal para nós era considerado uma coisa, e era o jornal que todo mundo esperava, e o jornal que saía do seu suor, saía da sua competência mesmo. Boa noite. O imposto territorial rural é ainda assunto no setor agrícola. É importante dizer que quando a televisão Anhanguera começou, o noticiário era amplo, geral e irrestrito. O que eu quero dizer com isso? Naquela época nós tínhamos que dar notícia de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. O sucesso da televisão era indiscutível. Aumentava a cada dia o número de aparelhos na capital e era preciso expandir. Assim surgiu também a necessidade de dar informações, levar as notícias, inclusive as esportivas. E foi criado o nosso primeiro telejornal, que foi ao ar com o noticiarista José Divino. No começo da década de 70, a empresa comprou uma máquina sonora, de filmar sonora, chamada Auricon. Parecia um canhão da Segunda Grande Guerra Mundial. Para você ter uma noção de como era difícil usar esse equipamento, tinha que ter um cinegrafista, um auxiliar e um assistente, porque tinha que monitorar tanto equipamento, porque não dava para fazer só com um cinegrafista e um auxiliar, como hoje nós fazemos, né? Vai, rapaz, ainda tá aqui até hoje? Tô aqui até hoje. Até hoje, rapaz, até hoje. Você vai matar a saudade dela agora, quer ver? Eu vou te mostrar. Era bom demais. Vai matar a saudade. Era que vocês emendavam filme com isso aqui, ó. É, isso aí, ó. Entendeu? Punha aqui, ó. É. Fazia aqui, e já cortava, punha no saco. Era rápido, né? Aí tinha que ser rápido. Ali já saía a fita com áudio. Aí eu vinha com as falas, pregava ali e numerava. Aí pegava o texto, já punha o número da imagem. Vinha aqui e saía emendando. Eu sabia que aquela imagem tinha que ter tanto segundo. Filme mudo, filme sonoro, videotape e agora a era digital. É assim, esses são 4 estágios que eu consegui sobreviver durante 53 anos que eu completo agora na TV Anhanguera. Nos aprimorando a todo momento para podermos atingir ao que desde o início nos propusemos, ou seja, unir os homens através deste milagre da tecnologia chamado televisão. Boa noite. E ali
ali se iniciava também o programa Pelos Caminhos da Vida, a nossa primeira produção local. E estas imagens eram vistas diariamente, produzidas aqui na emissora, tudo feito na hora e a própria programação entrava no ar ao vivo. Mas o novo veículo de comunicação exercia um fascínio tão grande que as falhas eram sempre perdoadas. A matéria, todos esperavam. Nossa, ficou 15 dias anunciando ela. Um especial sobre Araguaia. Nossa, a cidade toda esperando a matéria. Era retrospectiva, chamava o programa, e era o que tinha as maiores audiências, porque falava da sociedade, onde tinha os assuntos como casamento, batismo, né? E tinha matéria também. Eu vendo ele editando. Eu não tinha costume com filme de 2 perfuração. Tacando, eu estou vendo aquele lado luminoso para frente. Aí eu falei, olha, a matéria está errada. Você está soltando, essa matéria vai ser de cabeça para baixo do ar. Porque você tem que pôr na boca. Se você não está sabendo qual o lado que tem que ficar para cima ou o outro de baixo, você põe na boca, você sabe. Que pregar é a gelatina, porque é luminoso o filme. Aí, no que chamou a matéria, todinha de cabeça para baixo. Matéria de rio, né? A água ficava em cima, a água embaixo. E foi resultado, rapaz. Pois a população de Goiás teve que esperar mais de uma semana para ver a matéria que foi chamada toda. Pegou mal, né? Isso foi na década de 70, início de 80. É um fato pitoresco, mas ao mesmo tempo causou muita repercussão. Como nós tínhamos uma máquina sonora, então nós conseguimos gravar o governador da época, Leonino Caiado, para fazer um pronunciamento oficial na TV Anhanguera. Veio o material para a TV, foi editado o material, mas não houve tempo para fazer a revisão. E houve o quê? Uma falha do equipamento que alterou a voz do governador. Apareceu o governador falando fino, aí teve que suspender o pronunciamento dele em função disso. E foi um negócio terrível, né? Você botar o governador falando fino, né? Edvino, você foi um dos primeiros telejornalistas de Goiás. Como é que foi o seu trabalho nessa época, quando começou a televisão aqui? É muito difícil a gente fazer assim uma comparação, mas pode-se dizer que o telejornalismo de 1963, por exemplo, para os dias atuais, é como o carro de boi está para o Boeing 707. O editor, naquele tempo, o jornalista, era um poeta. Principalmente nós, editores de imagem, porque quem dá vida à matéria é o editor. Tem tantas imagens que fala tanta coisa, sem ser preciso que o repórter fala, sem que choque o telespectador. Dentro da DEPAI Goiânia, uma equipe monitora quem entra e reincide na marginalidade. Uma tentativa de resgate antes que o pior aconteça. Quando eu comecei a editar, a edição era feita com o editor de texto e o editor de imagem. Depois de feita essa sequência, o editor de texto saiu, o editor de imagem cobria o material e entregava uma fita. Começou-se aí antes do filme, após o filme veio a fita Ulmatic, depois a gente passou para o Betacam e a partir dali vieram o disco e o P2. Então a nossa vida lá atrás, digamos que ela era mais difícil no quesito de recursos limitados que não te davam a agilidade e o dinamismo que temos hoje. Os editores de texto, de imagem, só tinha uma cópia daquele sistema. E para que a equipe inteira tivesse, tinha que fazer cópia. E cópia era um tempo real. Se a gravação tivesse 1 hora, tinha que ser 1 hora a fita gravando outra fita. Antes, nós repórteres chegávamos da rua com imagens e entrevistas gravadas em fitas. O material era montado em ilhas de edição, como esta aqui. Agora a gente pode considerar isso tudo antigo. Em vez de fita, a gente agora trabalha com cartão. Em vez de ilha, computadores com programas sofisticados. Aproveitou a bobeira do uruguaio.
hoje, com a digitalização, o que aconteceu? A gente, editor de texto, vai para o computador e monta a matéria lá, que a gente chama de projeto, porque está tudo interligado, né? O material chega, é ingestado aqui e qualquer computador visualiza o material. Aí não tem mais aquela, vamos dizer, aquela parceria mais próxima entre o editor de texto e o editor de imagem, porque o editor de texto vai montar o projeto no computador. Qual o segredo, Romário? Agora, com esses recursos, você acha que dificultou mais o trabalho do editor? Não, ela melhorou o trabalho do editor com ferramentas, você tem mais agilidade, você tem mais facilidade de mexer com a imagem, tratar ela, brincar com as imagens. É a resenha! A gente veio pro meio da galera hoje. Centrão de Goiânia, Praça do Bandeirante, é futebol, é samba. Hoje o equipamento, a situação, a tecnologia, ela requer profissionais que entendam de computadores, que entendam de software, de edição. No primeiro jogo da final, mais de 20 mil pessoas aqui na arquibancada coloriram Serra Dourada de vermelho e de verde. Agora essa final vai ter uma atração a mais. Fiquei sabendo aí que no camarote da TV Anhanguera vai ter uma dupla muito invocada, os caras bons, viu? Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. A matéria bem editada é aquela que eu costumo dizer para os meninos o seguinte, para os editores: a cena certa na frase certa. Eu preciso que a imagem esteja no ponto certo, do off certo do repórter. Não adianta inventar muito firula, sendo que a imagem não está no ponto correto do off. Quando ele está editando, ele não está editando para ele está editando para um público-alvo. Então ele tem que ver se realmente o que ele está fazendo vai atingir esse público. Tá? Ter clareza, né? Na edição, no caso eu faço o repórter, não há uma necessidade de tantos efeitos, eu acho que a pontuação musical é muito importante, o próprio silêncio é importante, os ruídos são importantes, entendeu? E ter uma noção do conteúdo. Mas com o sol indo embora, melhor parar. Depois de uma noite de descanso, partimos animados para mais um dia de pedal. A nossa manhã começa com trechos sombreados e pequenos obstáculos. Eu diria hoje que o editor de imagem, ele é um artista das imagens e ele é um artista que trabalha assim com muita pressão em relação aos outros, que os outros têm tempo para entregar seu material. E o editor de imagem, o tempo dele é muito mais curto. É muito carro. Cerca de 30 mil veículos passam por aqui a cada meia hora durante a manhã. E numa via estreita como essa, para alguns motoristas, vale tudo para fugir dessa prisão. Nós, jornalistas, como qualquer pessoa em outra atividade, tem que estar permanentemente medindo a pulsação da sociedade. Nós falamos para a sociedade, então nós temos que ter a percepção de saber se nós estamos pulsando como a sociedade gostaria que nós pulsássemos, né? Deveria sim ter mais um conhecimento, um reconhecimento com o editor de imagem, porque ele é super importante para a televisão em geral. As pessoas acham que a matéria nasce, ela não é montada, ela não tem ideia. Então eu acho que essa informação são anos. Eu tenho 38 anos nessa profissão e nunca vi assim o editor de imagem. Não, isso eu nunca vi. É difícil. É difícil porque o que acontece? As pessoas não têm noção do que é um editor de imagem, o que vem assim. Na
minha opinião, a função do editor de imagem, do cinegrafista, tem muita semelhança. Quer dizer, são tipo arquitetos da obra, né? O cinegrafista que colhe as imagens com sensibilidade e o editor que dá a forma definitiva para as imagens que ele recebe, né? do cinegrafista. É uma tarefa das mais importantes porque a imagem é tudo. Ainda por mais que se fale, por mais que se explique, a imagem tem o poder de falar mais do que o texto. Ainda continua valendo aquela velha e antiga frase, uma boa imagem vale por 1000 palavras. O cinegrafista tem que gravar já pensando na edição de imagem. Quando eu estou gravando, eu já estou imaginando onde vai aquela imagem, como vai ser aquela imagem, a sequência da cena. Então, assim, eu tento de uma forma ajudar a edição e facilitar para o editor. O trabalho de edição de imagem ele é muito limitado na questão ideológica, né? Você trabalha, ao mesmo tempo que você é um técnico, você também é um ser pensante. Você tenta colocar, influenciar de alguma maneira a sua matéria com a sua visão de mundo, a sua experiência. De acordo com os moradores, anos atrás, mesmo no período da estiagem, isso não acontecia. Ribeirões perenes se tornaram intermitentes nos últimos anos. Estão secando com frequência. A explicação pode estar na mata ciliar. Na verdade, na falta dela. Eu trabalho há 30 anos como repórter, como produtor, né, como editor, apresentador. Mas uma coisa que eu vejo como fundamental você entender da imagem. E principalmente do uso dela, ou seja, da edição, no laboratório, na montagem dele dentro da ilha de edição. Tanto é que agora mesmo eu estou partindo para um curso que eu vou fazer, nesse caso, por exemplo, a plataforma do Adobe Premiere, mas a ideia é exatamente de ter uma noção de como eu posso fazer isso, de como eu posso montar. E é assim que eu penso. Um jornalista hoje, ele tem que entender tecnicamente, tá, de edição de imagem. Porque o mercado, a partir de agora, ele cobra isso. Várias vezes, assim, o editor de imagem contribuía para a gente repensar até o formato de trabalho que a reportagem vinha desenvolvendo, estabelecendo novos ritmos de edição, novos formatos de produção da reportagem, né? Isso tudo também tinha, vamos dizer, o sentimento e a boa percepção do editor de imagem. Me contaram que é um outro detalhezinho. E um sorriso. E o sorriso? Eu já ia sugerir, gente, tentar imitar. Vamos ver se eu consigo? É mais ou menos assim? É bom demais. É bom. Conclusão, aqui a barriga não dói de fome, ela dói de tanto rir. O que você achou do meu desempenho assim? Tem que ter um pouquinho mais de garganta. É assim com os funcionários, ela não tem tempo ruim. Antes, é como se você fizesse parte daquela máquina, você fosse aquele apertador de botão ali, cola aquela imagem ali, apaga aquele pedaço ali, você era um executor. Não é só uma colagem de imagem, tá? A principal característica dele é entender do que ele está fazendo. Não adianta só ele ter uma linda edição, maravilhosa, mas ela não emociona, ela não leva a nada, ela não diz para que veio. Então eu acho que realmente o editor de imagem ele tem que ser completo tecnicamente, ele tem que ter informação. A boa edição é aquela que você não vê o tempo passar. É quando o telespectador fala, pô, acabou, né? Mas tá legal, né? E às vezes tem matéria curtinha, se estiver mal editada, ela parece infinita, né? A boa edição ajuda o telespectador a receber melhor o produto jornalístico da emissora.